Fala pessoal, ele é o Thiago Febel. Ele é o Márcio Oliveira. E começa agora mais um 20 Desenvolver. Hoje o programa está especial. Bem-vinda, Alessandra. Muito obrigada, pessoal. A gente recebe hoje a Alessandra Gonzaga, que é professora e coach em inteligência emocional e que com certeza vem dar uma aula pra gente. Esses amigos que o Thiago nos apresenta é fantástico. É só a gente top, né? É. Mas esse é o objetivo, é que a gente possa trazer muitas coisas de qualidade, muito conteúdo, muita prática também, que é importante. E a Ale eu conheci profissionalmente, né? A gente se tornou amigos, mas a gente se conheceu profissionalmente e se gosta muito. Mas o mais interessante é que a Ale tem muito para compartilhar no tema inteligência emocional, né? Ela é uma super especialista, tem inúmeras formações fora, é mestre em psicologia, é doutoranda em gestão de pessoas e ela conduz então todo o seu processo de entendimento, de estudo, de pesquisa e de prática em inteligência emocional, que é um tema que está bastante latente hoje em dia, né, Ale? Com certeza. Há um tempo atrás, quando eu comecei atrás, foi em 2007, então faz aí uns 10 anos que eu pesquiso e trabalho em inteligência emocional. E o pessoal dizia, nossa, mas esse tema é velho, porque ele é dos anos 90. E agora a gente está vendo que ele ganhou sim uma nova roupagem, porque se tem avanço em neurociência, porque as pessoas estão sentindo necessidade disso no seu dia a dia. Então tem muita pesquisa nova de inteligência emocional e está bombando em cursos de MBA, em formações em company. Então o pessoal está sentindo necessidade. Trazendo isso, a necessidade, né? Eu trabalho bastante com esse tema também, as organizações pedem muito, os clientes de coaching pedem muito. Por que tu entende hoje que é uma necessidade? O que está surgindo? Como é que está nosso contexto social hoje que mostra assim, olha, é importante, a gente chama IE, que é inteligência emocional, né? Então só para ficar claro, mas quando é que a gente entende que, ora, tá na hora da gente parar para olhar um pouquinho para nossas emoções, para verificar o que é essa coisa que se chama inteligência emocional? Eu acho, Thiago, que o que está acontecendo é que a gente está vendo muita falta de inteligência emocional, falta de gestão emocional, mais especificamente. Então a gente vê as pessoas por muito pouco se descontrolarem, a gente vê nas equipes de trabalho uma certa dificuldade de interação emocional, apesar de tantas mídias que a gente tem. Então a facilidade das redes sociais nos dá uma sensação de conexão, mas na verdade nos desconectam do ponto de vista emocional e até da autenticidade do que a gente está sentindo, né? Então eu acho interessante que as pessoas estão vendo a necessidade de trabalhar o seu emocional, seja porque estão vendo a sua ansiedade ou a sua gestão emocional ser mais difícil. E esse é um tema interessante, né? Ansiedade, né? De que forma tu tem percebido isso hoje no nosso contexto aí com as pessoas que tu tem conversado? Vamos lá, o que é a ansiedade? A ansiedade, vamos definir ela, né? A ansiedade é uma percepção de ameaça que permanece. Então os nossos medos, a gente tem um momento que diz, aquilo ali me amedronta, rapidamente a gente toma uma posição, ou a gente vai tentar enfrentar ou a gente vai fugir disso. Luta e fuga. Luta e fuga, essa é a resposta límbica, né? Só que no dia a dia a gente não consegue nem fugir e nem atacar, a gente acaba tendo que conviver com aquilo. E por a gente ter que conviver com essa sensação de ameaça, duas coisas acontecem. A gente amplifica muito o nosso olhar do que pode dar errado, de tudo que a gente poderia perder a partir disso, que é o efeito do medo. E a gente começa a pensar muito sobre coisas que a gente não pode controlar. E o que também acontece na ansiedade é que a gente acaba querendo ter soluções de curto prazo sem saber que recursos a gente tem para isso. Ou já tem, né? É. Que a gente já tem, que já é nosso. Muitas vezes já é nosso e a gente não dá valor exatamente para o recurso que a gente tem para enfrentar isso, para o nosso enfrentamento disso. E no outro programa, Márcia, a gente comentou muito isso, que a Ale traz muito forte essa questão, que é, falando, né, especificamente aqui da ansiedade, que é essa amplificação do problema, do medo, e aí a gente está falando aqui medo, mas pode ser de um outro problema, né, a gente cria ele maior, ruminando ele, né, que na psicologia fala que é um dos piores males, né, quando a gente fala em inteligência emocional, ficar ruminando o problema, porque ele só vai acionando o teu sistema emocional negativamente e vai te carregando, e depois a falta de consciência do que você tem internamente, ou seja, o que é internamente? Bom, quais são as estratégias que eu já utilizei em outros problemas da minha vida, porque eu já tive, ou seja, se você viveu mais de um ano, você já teve problema, né? já então, imagina com 20, 30, 40, 50 anos, quantas vezes você já dispôs das suas armas pessoais e não está se dando conta de que você tem elas para os problemas que você não está conseguindo resolver. É mais ou menos isso? A Alessandra fala uma coisa interessante, a falta de controle, né?
E hoje ter controle sobre tudo que acontece é muito difícil, né? Não tem como. E abrir mão desse controle... Vamos lá. Existem coisas que você pode regular, especialmente a sua forma de reagir ao mundo. Então, o que o mundo faz, você não tem como controlar. Mas a tua forma de reagir a ele, esse que é o cerne da inteligência emocional. E como é que isso você que lida a com isso? gente não traz, né, a vida para as nossas mãos. Né? A gente falou sobre protagonismo num programa anterior, e o protagonismo dizia isso, traz para as suas mãos o resultado. Eu achei muito interessante uma coisa que tu falou. Tu disseste que, nossa, comecei a estudar inteligência emocional em 2007, e ela é antiga, de 1990, e hoje, quando a gente fala, a gente traz ela como recente de 1990. Isso. Porque é um bebê, né? É um bebê. 20 anos, 30 anos de pesquisa é muito pouco. É a carência das pessoas em ter uma inteligência emocional forte, né? Todos temos inteligência emocional, só que num grau, às vezes, muito pequeno. A minha pergunta é assim, as pessoas com inteligência emocional baixa têm a tendência a ter resultado inferior a pessoas com inteligência emocional alta, né? Sim, se diz o seguinte, que no quadrante lá dos 25 melhores, o que vai te diferenciar se você já chegou lá? Para chegar lá, claro, você precisa de todas aquelas skills técnicas, as competências, a tua base para subir. Muito bem. Mas já cheguei lá. E agora? O que me diferencia? Inteligência emocional. Tá, então eu quero que tu explique uma coisa como especialista, e vou te botar na saia justa aqui. O Goleman, quando escreve, ele fala, em 1994, lá quando saiu aquela pesquisa, do 70% do resultado oriundo de inteligência emocional, 30% da inteligência do QI. Mas não desvalorizando o conhecimento técnico, e sim mostrando o impacto do controle, né? Isso, ele foi muito mal interpretado. Por muito tempo, o Goleman foi também... separado o que se entendia de E por Goleman e o que se entendia de E pela escola de Yale, que na época era o professor Salovey e o Mayer, que foi o estudo que ele deu visibilidade com o livro dele em 95. Inclusive o Goleman cita eles, né? Tá Sim, muito claro. ele comenta que eles tinham trazido o construto. Mas o que demorou? Demorou muitos anos para o Goleman trazer, aí sim precisou da pesquisa junto com Harvard, junto com consultorias internacionais como a Korn Ferry Group, junto com o professor Boyatzis do MIT. Tá, mas afinal de contas, IE realmente impacta no desempenho? E a resposta é sim, existem muitos estudos mostrando isso, para esse percentil superior. E o que é importante a gente pensar também, para ninguém pensar que a gente está desvalorizando o QI contribui para desenvolver QE. Então, se você precisa de atividade cognitiva para trabalhar o teu emocional. Uma pessoa com alto QI tem mais facilidade de desenvolver o QE do que quem tem baixo QI. Inclusive, em algumas pesquisas que a gente vai lendo de QE, mostra que pessoas com maior QE conseguem resolver problemas de matemática com maior facilidade. Mas, tudo isso, nós temos um monte de coisa ainda para falar no próximo bloco. Eu lembrei de uma coisinha que sobre QI e QE é a pesquisa que a gente está fazendo com a FGV de São Paulo, com estudantes de administração, relacionando QI, QE e desempenho acadêmico. Ou seja, a gente vai ver que eles não estão em oposição, eles são parceiros. E no próximo bloco a gente vai ver que tem solução sim, ganha muito quando a gente trabalha no nosso QI. Fica com a gente. E aí, tchê, sacadinha de hoje, siga o que você acredita. Se você é aquela pessoa que fica perguntando para os outros qual é a sua opinião, pense bem, não deixe as pessoas opinarem na sua vida, siga o que você acredita. Muitos dos meus clientes chegam no escritório e perguntam, mas Márcio, o que tu acha que eu devo fazer? O que eu acho é o que menos importa, o que mais importa é o que você quer fazer da sua vida. Siga o que você acredita e coloque o destino de toda a sua vida nas suas mãos. Pare de se importar se as pessoas vão gostar ou não vão gostar, o que vão achar. Acredite, o índice de rejeição é muito alto. A maioria das pessoas não gostam de sucesso dos outros. Então, se você ficar esperando por aprovação, pode ser que você não tenha. Por isso, siga o que você acredita. E até a próxima. Estamos de volta com esse programa que não vai ter tempo suficiente para a gente conversar tudo que a gente quer. Mas nós finalizamos o primeiro bloco falando um pouquinho do razão versus emoção, que eu trabalho muito com os meus clientes, né, que a gente colocou, e desde os filósofos de alguma maneira, de alguma forma, que também foram talvez mal interpretados, os próprios estoicos, quando enalteceram a razão em detrimento da emoção, depois reforçado com a Revolução Industrial, dizendo que era produtividade, esquecendo um pouco dessa parte emocional, que é fundamental, e a gente agora se dá conta de que, opa, tudo aquilo não serve se eu não tenho isso. E outra, elas não são separadas, elas andam juntas, né? Razão e emoção
caminham e deve caminhar, a gente tem que reforçar essa união entre elas. Fala um pouquinho mais sobre isso. Eu acho ótimo tu comentar isso, Thiago, porque é isso que mais eu escuto. A gente diz, por exemplo, a pessoa teve uma reação emocional, perfeito, ela teve uma intensidade muito grande no seu emocional a ponto da gente ver, ela chorou, ela teve alguma coisa assim. Isso em absoluto significa que razão está em oposição à emoção, tá? A razão, ela tem um componente emocional a todo momento. Todo pensamento que você tem, ele está embebido, ele está envolto em algum tipo de estado emocional ou de percepção do mundo, né? Então eu não tenho como ter aquele ideal de razão pura, só vou pensar, não vou sentir a respeito. Então, por mais que a gente ignore, o nosso emocional está ali, fazendo algum tipo de leitura subjetiva da realidade. Perfeito. Então, como é que é o ideal? O ideal é que a nossa razão perceba o seu lado emocional. Aquilo que a gente diz nos treinamentos, a gente não é um cérebro com pernas. A gente é um cérebro que ali dentro já está o nosso material límbico, que é diferente desse material cognitivo, que sabe o nosso nome, o nosso CPF, o que a gente veio fazer aqui. Só para traduzir, porque talvez algumas pessoas não estejam familiarizadas com o termo, o que ela fala de material límbico é o nosso sistema primitivo, que é emocional, né? Eu brinco quando eu dou palestra sobre o tema, que eu falo que o nosso sistema emocional, ele é o irmão mais velho do nosso sistema racional, né? Que é o cognitivo, que é o pré, né? Que está na frente, enfim. E eu comento uma coisa também, que a diferença do meu emocional e da minha gata Canjica é que nós duas temos emoções. Só que a Canjica não pensa sobre por que ela tá com fome ou por que ela tá brava comigo, ela simplesmente está. Ela é aquilo que ela sente. E a gente não, a gente tem a capacidade de estar sentindo algo e refletindo sobre o que a gente sente. Isso é fantástico. E a gente abre mão disso. A gente abre mão dessa comunicação com o nosso emocional. E eu te falo uma coisa, e essa capacidade de refletir sobre o que a gente sente, quem tem mais inteligência emocional reflete mais, né? Sim, faz essa ponte, né? O baixo índice de inteligência emocional faz a gente refletir menos e ser mais automático, ser e mais a gente vítima, ficar né? mais on ou off. Ou eu reajo no luta-fuga, ou eu estou pensando. E é exatamente esses opostos que a gente quer evitar. A gente quer estar presente no aqui e agora, porque o nosso emocional, ele funciona no aqui e agora. Ele está no tempo presente, mapeando o ambiente, respondendo a ele. E a nossa mente racional, ela vai para frente, ela vai para trás, ela quase nunca está no presente. A gente lembra, o nosso cognitivo faz a gente lembrar, pensar de uma perda ou alguma coisa ruim que nos aconteceu, mas a gente sente agora. Isso, a gente sente no agora, né? Isso mesmo, o sentir é no agora. Mesmo que a gente recorra ao passado para buscar esse sentimento, mas ele vai acontecer agora, perfeito. Então, a conexão emocional vai te também trazendo mais presença. Aquilo que eles chamam em inglês de awareness, ou seja, você fica mais atento, você fica consciente de cada momento teu, do que você está dizendo, do que as pessoas estão falando. Tu tem a sensação que a tua percepção do mundo, ela se amplia. É possível dizer que a gente amplia a capacidade de usar o nosso saber? Sim, porque aí a gente entra na linha do mindfulness, né? O que é o mindfulness? A atenção plena. Quando você faz muito esse caminho de o que eu estou sentindo, o que eu estou pensando, você está fazendo um exercício, quase como um músculo que você está desenvolvendo. Foco aí, né? E você amplia foco atencional. Olha a importância. É muito importante a gente entrar em contato. E esse primeiro passo, né, que vamos dizer, a primeira dimensão da inteligência emocional, que é a consciência, né, que a gente traz, que é a consciência dessas emoções, né? O que eu sinto, o que desperta esse sentimento. E eu acho que isso é muito prático a gente observar, bom, por que quando aquela pessoa fala isso eu fico com muita raiva? E é importante falar que, de novo, o nosso sistema emocional, ele é o irmão mais velho, ele é muito rápido, né? Então ele acontece muito rápido. A gente não fica, quando a gente está com raiva, não é assim, eu tô com raiva, então eu vou falar mais alto e eu vou ficar agressivo. Não, eu tô agressivo, tô falando alto e aí depois eu, gente, acho que eu tô muito brabo. Isso, é o contrário. A gente se dá conta do efeito emocional depois que ele já foi. Por isso que a gente até usa pouco a palavra controle emocional, a gente usa mais regulação emocional. Por quê? Porque ela já tá ali, né? Você tá administrando uma coisa que já está posta. Que vocês estão falando, tem um livrinho pequenininho que se chama A Revolução do Pensamento, de Michael Neil, que ele fala que para uma mudança efetiva são 3 princípios, né? E ele fala da mente, fala da consciência e fala do pensamento. E vocês falaram exatamente isso agora, porque temos uma mente que, se o resultado que eu tenho hoje não está legal, ele não está positivo, ele não está trazendo tudo que eu quero, se eu não tiver um processo de tomada de consciência, de olhar tudo que eu estou fazendo, de olhar como eu estou usando o meu conhecimento, eu posso
continuar tendo o mesmo resultado. E quando eu tenho esse processo consciente, e aí vocês falaram isso faz pouquinho, a gente muda o pensamento, né? E quando a gente muda o pensamento, a gente muda o alimento que sobe na nossa mente. Então é cíclico, né? E aí tem Muda uma coisa o meu jeito importante. de pensar, mudo quem eu sou, tomo mais consciência. E aí eu faço esse exercício continuamente. Mas é importante a gente lembrar que às vezes a gente tem uma consciência distorcida da realidade. Eu digo que é o óculos cor-de-rosa ou o óculos cinza. Então, se a gente está sob o efeito de uma emoção negativa, por exemplo, eu estou muito triste, eu estou lidando com perdas, a minha percepção da realidade vai ser triste. O meu pensamento pode ser contaminado. Claro, será. Então, assim, as minhas perspectivas de futuro serão tristes. Cenário mais triste. Triste, porque tudo que eu for ler vai ser com contornos tristes. Se eu, ao contrário, estou com muita raiva, a mesma coisa. A minha leitura da realidade vai ser em torno das injustiças, do que não está certo, do que não foi considerado. Então, se eu esqueço do conteúdo emocional, eu esqueço que eu também faço leituras emocionais da realidade. Né? E eu não sei direito como agir com ela, porque eu estou dentro desse foco. E quando a gente fala de inteligência emocional, né, a gente fala de ansiedade, fala de qualquer parte do desenvolvimento, é muito importante ver que todos nós podemos ser mais do que nós somos hoje, né? Eu sempre digo a nossa melhor versão. E uma professora de Harvard, do curso que eu fiz em Harvard, a gente falava sobre a faixa do quase, né? O almost, o efeito do almost, que eles chamam que é o efeito do quase. Que é, imagine uma régua, onde na ponta é branco, uma pontinha branca e uma pontinha preta. Nessa pontinha branca estão as pessoas que não têm nada, tá tudo certo, estão perfeitas, são extremamente felizes. Nessa pontinha preta são as que têm um problema psicopatológico, tem uma doença psíquica e precisa ser tratada e ela pode ser medicada. Só que existe uma faixa que é a chamada do quase, ela está quase ansiosa, ela está quase depressiva, ela está quase... que ninguém faz nada. A gente está vivendo essa fase que não faz nada. A gente está morando lá nessa fase. E a gente está morando lá. E é uma grande faixa. E o problema é, se eu não fizer nada, a possibilidade de eu cair na parte negativa ela é muito grande. E por isso o convite, e nós vamos falar para o próximo bloco, de o que é que a gente pode fazer para não cair então nessa faixa, o que a gente já pode fazer para se autodesenvolver em relação à inteligência emocional. Legal. Vem dicas aí, né? Vamos lá. No próximo bloco, dicas da Alessandra e do time aqui de como trabalhar mais a inteligência emocional. Fica com a Legal. gente. E aí, tchê, sacadinha de hoje, o poder do agora. Vivemos hoje um momento onde muitas pessoas estão depressivas ou ansiosas. E isso é um jeito muito errado de lidar com o seu presente. Se você está atrelado ao seu passado e não está trazendo do seu passado o aprendizado, provavelmente você está lá reclamando que não fez ou achando que devia ter feito melhor. E isso não traz mais resultado, o passado já foi. Bem como se você está vivendo no seu futuro com perguntas do tipo, será que eu vou ter resultado? Será que eu vou ter saúde? Você não tem como controlar isso a não ser planejando melhor seu futuro. Então não quer ser ansioso, não quer ser depressivo, viva seu presente, organize melhor o tempo que você tem para construir resultado. Esse tempo é amanhã, é hoje. Viva o seu presente e traga para a sua vida muito mais resultado. E até a próxima! Estamos de volta então com o nosso programa e primeira coisa, antes de mais nada, eu queria que a gente agora fizesse assim de uma forma muito simples. Como é que a gente define inteligência emocional? Das várias definições que tem, a que eu mais gosto é a do Goleman, tá? Ele vai dizer que inteligência emocional é a habilidade de reconhecer e regular emoções em si mesmo e nos outros. Ou um conjunto de habilidades, como a gente queira chamar. Mas então tem a ver com reconhecer, regular em mim e no outro. E então eu preciso de caixa de entrada, percepção emocional, tudo isso tem a ver com reconhecimento. Autoconsciência. Autoconsciência, às vezes a palavra que usam é consciência, consciência pessoal, consciência do outro, consciência social, como se chame. E regulação, autocontrole, que se chama lá, e também regulação do outro. Como é que faz o outro? Autogestão emocional. E na do outro, às vezes, mas eu não faço a regulação da emoção do outro. Mas você, ao fazer esse contato emocional, você faz a gestão de relacionamentos. Gestão de relação. Uma palavra hoje muito utilizada é gestão, né? Gestão de relacionamentos. Que é muito... É fantástico, porque isso traduz muito assim a prática do dia a dia, né? Porque quando a gente fala agora falando do outro, porque a gente está sempre com o outro, né? Eu brinco, né? Assim, às vezes a gente tem a consciência total das nossas emoções,
mas a gente percebe o outro triste e continua falando com ele como se nada tivesse acontecido. Sim. Olha a cegueira emocional que a gente tem e a falta de empatia, até vamos dizer assim, de não perceber que o outro não está bem para te continuar naquele assunto. Perfeito. Mas isso aí é só caixa de entrada, é só caixa de entrada, não tem caixa de saída. Não tem caixa de saída. Eu, mesmo que eu seja empático, não significa que eu sei o que fazer com esse estado emocional do outro, ou mesmo como eu me sinto em relação ao outro. Então, muitas vezes as pessoas têm o reconhecimento e não têm a regulação, ou o contrário, têm a regulação do que apareceu ali, mas elas não sabem muito bem por quê ou da onde que veio a informação emocional. Então, é interessante a gente tentar fazer dos dois lados. Aumentar a nossa percepção, especialmente a intrapessoal, porque ao mudar a intrapessoal, a gente já pratica para fazer a interpessoal, e ao mesmo tempo já começar a trabalhar em algumas regulações emocionais. Por exemplo, se eu estou vendo que alguma coisa vai me provocar ansiedade, quem sabe então eu já regulo de antemão para não ficar ansiosa. Quais são as estratégias? Isso aí a definição tá tão bonita que fica a pergunta, sabe, mas e como eu trabalho isso? Como né? é que eu trabalha a ansiedade? isso Eu aí? tenho 2 dicas que eu gosto de dar para regulação da ansiedade especificamente. Que eu digo que a gente está com ansiedade no café da manhã, no almoço, na janta, né? Vamos lá, a gente já tinha comentado em outro bloco que a ansiedade ela se alimenta da necessidade de controlar o que eu não posso e da sensação de que eu não consigo lidar com isso. Então eu tenho que atacar nas 2 frentes. Eu preciso pegar esse material que está me deixando ansioso, afinal, que ameaça que eu estou percebendo aqui? E bota isso até no papel. O que eu estou percebendo? Gosto do papel. Eu gosto do papel. Faz download, né, Você Thiago? fala do papel, a importância do papel. Faz o download, já pratica ali. Então, todos os meus demônios, o que vai dar errado, eu vou lá e coloco no papel. O que eu tô com medo, o que tá me ameaçando. Tá, agora eu olho para isso que eu escrevi. Vocês vão ver que já vai parecer mais ridículo. Porque agora eu botei no papel. Então, já ficou menor um O pouco. monstro diminuiu de tamanho. Ele já tá contido naquelas linhas. E eu ainda vou olhar para ele e pensar, mas o quão realista é isso? Aonde que eu vi isso aqui realmente acontecer? Tá, então ele é uma possibilidade real. Tá, eu já separei ali o que era real e o que era real. Joia, que recursos eu tenho para enfrentar isso? Que outras situações eu já vivi na minha vida em que eu tive uma situação semelhante a essa e eu enfrentei? Porque a ansiedade, ela te rouba essa percepção da tua força pessoal, daquilo que tu já fez tantas vezes, já passou por tantas vezes, e tu fica ali circulando em torno de um problema. Tu tens alguns exemplos desses recursos de pessoas que têm conhecido, alguns exemplos da vida prática? Sim, a gente está vivendo uma época extremamente ansiosa. Se a gente pegar, por exemplo, os nossos aplicativos, eles estão sempre nos demandando novas informações. E essas informações, muitas delas são inúteis. E a gente não sabe muito bem o que fazer com elas. A verdade é que não precisa fazer nada com elas. Tem que deixar elas passarem e ir como se fossem nuvens que passam na nossa vida, né? Então, sim, já apareceu alguns clientes de coaching que como é que ela vai se manifestar? Dificuldade de priorizar o tempo, então de priorizar o que eu quero de fato, de todas essas coisas que eu absorvo diariamente, o que realmente me importa, aonde que eu quero dedicar a minha atenção e o meu tempo. Então começa a ser um problema lá de gerenciamento do tempo. Tem ansiedades que me tiram a capacidade de protagonismo, a gente falou disso, né? Então eu fico tão envolta nas minhas dificuldades internas que eu não consigo expor o que eu quero expor, eu tenho dificuldade de assertividade nos meus relacionamentos, que aliás é super difícil, a gente dizer aquilo que precisa ser dito e nada mais, né? E aí a gente fica ansioso. Outra, a ansiedade do que eu acabei de falar. Ai, como tem isso. Então eu fui numa reunião de manhã, por que eu disse dessa forma? Será que fulano viu isso de uma maneira boa? Eu começo a eu tentando controlar, porque eu já não controlo mais. Exato. Que De já novo. passou. Já foi, você já disse. Então agora fica atrelado ao passado. Né? você fica pensando naquela cena e daí eu disse, daí ele disse, daí eu disse, daí ele ele disse. disse. Até na frustração também, né? Começa a ficar constelado de outras emoções. Então a ansiedade também muitas vezes ela é alimentada por várias emoções não trabalhadas. Tá, mas então tu me diz uma coisa, a necessidade de falar algo que eu não consigo, se eu trouxer para o papel vai me facilitar? Facilita porque tu organiza as ideias. E como a gente está com a mente muito volátil, qualquer coisa já chama a atenção dela, a gente nunca consegue desenvolver de fato um raciocínio. E é nesse Escrever momento que eu ajuda. tiro do emocional e trago para o racional. Isso. E quem não gosta de escrever, grava a si mesmo falando, coloca as ideias aqui, ó, falando, depois expõe. E às vezes até você acha depois que ouve, você acha, nossa, que bobagem Que isso. Porque eu tô olhando de fora, né?
o impacto disso. E existem dois tipos de estratégias, assim, né, quando a gente fala em resiliência, principalmente, que obviamente está totalmente ligado à emoção, que são as estratégias de planejamento e as estratégias emocionais. Ou seja, bom, tem coisas que acontecem na nossa vida que a gente precisa planejar. Bom, fui demitido, sociedade, preciso tomar uma decisão de carreira. Bom, quais são as possibilidades, que é essa consciência, né? O que eu tenho de possibilidade, o que eu tenho poder de fazer de ação, o que eu não tenho poder, coloco ali. Agora tem outras coisas que acontecem com a gente que não são de ordem de planejamento, são mais de estratégias emocionais. Perdi um parente próximo, acabei um relacionamento, bom, não tem muito o que planejar, como é que eu sinto aquela emoção, eu busco amigos, que é a interação social é uma estratégia muito interessante, conversar com as pessoas, então tem várias estratégias disponíveis. E eu acho que é o principal do que tu está falando, faça algo. Se não há algo a ser feito, então tirei a mão. Né? Ficar pensando sobre aquilo não vai me trazer uma solução. Vocês falaram duas coisas aqui. O Gary Keller, quando escreveu o livro A Única Coisa, que ele fala sobre foco, ele fala da importância em pensar, falar e escrever para ter o insight completo. Ele fala do insight completo, né? E aí o Thiago fala da interação social, tu fala de trazer para a escrita um pensamento que não consegue sair e fica linkado, né? Amplia aquilo que a gente chama de autoapreciação, que é essa capacidade de se refletir sobre si mesmo e de se apreciar, no sentido de o que eu tenho de bom, o que eu posso melhorar, de uma maneira mais leve também, não se colocando um peso de que eu tenho que ser o máximo amanhã, uma crítica. E pegando essa palavra leve, o nosso tempo ele passou tão rápido já tá ali, ó, pela leveza do conteúdo que tu nos trouxe, da informação. Fico agradecido pela... Eu que agradeço. A gente sempre encerra perguntando se foi satisfatório para ti, se foi satisfatório. Maravilhoso, vocês são muito ligeiros, eu já saí acelerada aqui, né? Mas muito bom e parabéns pelo tema, a gente está precisando disso. Lá na nossa conexão... Hashtag? Isso, Mais IE no Mundo. A gente faz essa hashtag Mais IE no Mundo na Conexão IE, que é o nosso canal do Face. E a gente fica aqui com mais um programa, né? Já vai dar saudade dessa conversa aqui. E quem gostou, né? Curte, compartilha e fica com a gente. Até a próxima. Até a próxima, pessoal. Obrigada.